Eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá em Lucas 15:8, que diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Quantas vezes nós ouvimos falar na parábola das 10 dracmas, né? Da dracma perdida. E muitas vezes nós não entendemos. E eu quero falar para você algo que o Espírito Santo tem falado no meu coração a respeito dessa passagem. E a primeira coisa, o que é uma dracma? Uma dracma é uma moeda grega. Ela é uma moeda grega que representa um dia de salário braçal. Então, nós precisamos, primeira coisa, entender que a Bíblia ela não foi escrita no Brasil. Ela foi escrita a partir do povo de Israel que está lá no Oriente. Então, lá eles têm outros costumes, eles têm uma outra vivência, um outro costume, eles têm, né? Jesus falava das coisas do seu cotidiano, das coisas que ele via no meio do seu povo. E a dracma, se você vai fazer uma conta, mas ela tinha 10 dracmas, era um dia de serviço. Ela perdeu uma moeda, mas será que um dia de serviço era tão importante a ponto dela fazer tudo que ela fez? Fechar a casa, acender uma candeia e procurar e depois até festejar? Mas o que acontece? Lá no Oriente, o costume do povo no primeiro século era o seguinte: quando uma menina nascia, o seu pai já começava a preparar um dote, ou seja, uma pequena poupança, um valor em dinheiro que ele ia acrescentando até que aquela moça tivesse idade para se casar. Quando aquela moça se casava, ela tinha dracmas, ela tinha um valor dado pelo seu pai. E pai rico, o dote era rico. Pai pobre, o dote era pobre. Mas no dia que essa moça se casava, aquelas dracmas eram colocadas em um véu. Aquele véu sobre a sua cabeça, cheio de moedas. Então, a gente pode pensar que se essas dracmas faziam parte do véu, perder uma era muito importante mesmo que ela fosse achada, encontrada. Por quê? Porque o dote do pai era um presente dado à filha. Para quê? Para que ela se preparasse para o seu casamento. Era uma segurança para o futuro dela, para as coisas que ela precisaria comprar, vamos dizer hoje um enxoval, roupas, né? O marido iria provê-la, mas ela também tinha a provisão dada pelo pai. Mas também era um costume lá do povo do Oriente, naquele tempo, que quando a moça ela se casava, ela recebia do seu noivo, olha bem, do seu noivo um colar. Nós, aqui no Ocidente, nós usamos uma aliança. Todas as vezes que alguém olha para nossa mão, né? Se algum homem olhar para sua mão, ou é casada. Se alguma mulher olhar, né? Essa mulher ali é casada ou ela é noiva, ela vai, né? Vai distinguir quem nós somos, a nossa aliança. Mas no Oriente, quando a moça ficava noiva e ela se casava, ela começava a usar um colar que continha 10 moedas, 10 dracmas. Esse era o presente do seu noivo. Quando aquela mulher saía à rua, fazia parte da sua indumentária. Ela usava o seu véu, ela usava a sua roupa, e quando ela saía, ela usava a sua aliança, o seu colar, dizendo: eu sou noiva, eu sou esposa, eu pertenço ao meu marido. Mas naquele momento, naquele costume, naquele tempo, se uma mulher saísse à rua com o seu colar faltando uma dracma, era uma coisa muito horrível. Era um descaso com o seu noivo, era uma
era um relaxamento, era um momento assim que a mulher era julgada. Se ela saísse à rua sem uma dracma no seu colar, ela estava dizendo quanto ela era desleixada com as suas coisas e com o seu noivo. Por quê? Porque aquilo era um valor, era um presente, era um tesouro. E aí nós vemos que essa dracma, que essa mulher perdeu, poderia ser desse colar. Porque a Bíblia diz que ela tendo 10 dracmas, ela perdeu uma. Aí a gente vê por que essa pressa, meu Deus, essa diligência em fechar tudo, fechar sua casa, acender uma lâmpada, né, a candeia, e varrer tudo. Porque ela tinha necessidade de achar o seu valor perdido. E hoje Deus está falando conosco, para nós mulheres. Nós também temos muitos valores entregues a nós pelo nosso Pai. Você já pensou nisso? Quantos valores o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai tem nos entregado? Desde que nós nascemos, antes até de nós existirmos, Ele já sonhava conosco. Nós já éramos um sonho dele, mas no momento que a gente nasce, cresce, começa a conhecer a Deus, começa a aprender sobre a palavra, nós vamos recebendo os princípios dele, nós vamos recebendo ensinamentos preciosos, nós vamos recebendo valores do nosso Pai. E muito mais nós temos recebido do nosso noivo, Jesus, o nosso noivo. Deus entregou o seu filho que morreu por nós, para nos dar a vida eterna junto com o Pai. Então o nosso noivo tem nos dado valores maravilhosos na nossa vida. E muitas mulheres têm perdido esses valores. Muitas mulheres estão como aquela mulher que perdeu uma dracma, mas Deus está nos chamando a atenção nesse tempo para que a gente perceba. Aquela mulher viu que faltava uma dracma, mas muitas vezes nós nem estamos percebendo que está faltando um valor no nosso colar, no nosso véu, no nosso caráter, na nossa vida. Porque a Bíblia diz que a mulher fecha a casa e procura diligentemente. Então quero dizer para você, hoje Deus está dizendo para você, como estão os seus valores? Você está com todos os valores aí? Para que as pessoas, ao olhar para você, vejam os tesouros que o teu pai e o teu noivo te entregaram? Ou será que o teu colar já não tem mais nenhuma dracma? Será que ele já tem uma, duas? Será que ele já perdeu todos os valores? E Deus está nos chamando a atenção nesse tempo, para a gente reconhecer os valores que temos perdido. Mas esses valores não vão ser encontrados em outro lugar. Esses valores vão ser encontrados dentro de nós. Aquela mulher fecha a casa. Eu não vou encontrar os meus valores perdidos na vida de outras mulheres. Aquela pastora famosa. Minha líder que tem que me ajudar. Aquela ministração lá que eu ouvi que Deus vai ter que usar aquela pessoa. Deus vai ter que mandar um profeta falar para mim. Não, é você. Você tem que dobrar o seu joelho. Você tem que ter intimidade com Deus. Você tem que fechar a porta. Jesus falou, fecha a porta do teu quarto. Dobre o joelho, fala com teu pai em secreto, que te vê em secreto. É dentro de nós que nós vamos encontrar. É ali que Deus vai começar a dizer, isso você tá faltando. Esse valor aqui você deixou. Esse valor aqui você perdeu. Esse valor aqui tá por um fio. É ali na nossa intimidade com Deus que Deus vai falar e vai nos mostrar onde tá os valores que Ele nos deu e que muitas vezes nós perdemos. É a lâmpada para os nossos pés, a palavra do Senhor que vai iluminar. É a luz do Espírito Santo. Nós precisamos buscar dentro de nós, buscar na vida de intimidade com Deus, na leitura da palavra, na busca pelo Espírito Santo, para que venhamos encontrar esses valores. E aí sim, quando ela encontra a sua dracma, ela faz algo.
Tendo achado, reúne as suas amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Amém? E nesse tempo, Deus tem me mostrado muitos valores. Eu tenho aprendido muito com Deus. Deus tem falado muito ao meu coração a respeito dos valores que as mulheres têm deixado, têm perdido nesse tempo. E por isso eu tô aqui, falando deles, falando das coisas para esposas, para famílias. Por quê? Porque quando a gente acha o nosso valor, quando a gente acha a nossa dracma, nós temos que fazer como aquela mulher, não guardar para si, mas ela foi festejar, ela foi contar para as amigas. E por isso eu tenho aqui esse projeto Amigas de Deus, porque eu tenho achado as dracmas, eu tenho vivido isso, tenho sido tão ministrada por Deus e tenho compartilhado com as amigas. Mas você que tá chegando, que tá me assistindo, que tá ouvindo essas coisas aí que eu tenho postado, se você também tem interesse de conhecer esse projeto Amigas de Deus, que são ministrações simples, são coisas entre amigas, não é nada para ministrar a tua vida, porque você provavelmente já tem uma pastora, já tem uma líder, talvez você nem é ainda de uma igreja, mas você tem interesse. E aqui nós vamos compartilhar como amigas. São ministrações para amigas que encontram o seu valor e compartilham com as outras amigas. Então, se você tem interesse de conhecer esse projeto, de receber essas ministrações simples, todas na palavra, todas dirigidas pelo Senhor em cima e dentro da palavra dele, é só você me chamar no direct, é só você me chamar e dizer: eu também quero achar minhas dracmas, eu também quero ver se eu perdi alguma, eu quero ver se eu acho aquelas que eu já sei que perdi. Talvez você tenha dracmas que você nem sabia que você perdeu, e a gente tá aí para caminhar juntas. Fica o convite para você, mulher. Muitas mulheres já têm caminhado, tem mulheres de várias cidades aqui do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, tem gente lá no Mato Grosso que estão seguindo, que estão caminhando comigo, já tem 2 anos esse projeto. E agora o Espírito Santo ministrou para mim, não é só para as amigas, né, da minha igreja, as minhas amigas, as mulheres da minha família, mas é para todas as mulheres que quiserem. Então, fica aí o convite. Deus abençoe e que essa palavra tenha feito sentido para a tua vida e que a gente possa aí crescer nessa caminhada juntas.